Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante em relação à fé, que é o poder da oração. Se você quer saber mais sobre isso, fica nesse vídeo. Eu sou Gabriel Naka, conselheiro, e você está no Guarda Costeira, o primeiro canal de aconselhamento direto. Mergulhador saindo! 30 pra frente à direita. Não me deixe aqui! Nós já chegamos ao local. Calma, amigo, tô com você! E antes da gente ir pro vídeo, pela fé, meu irmão e minha irmã, curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, ajuda o nosso canal a crescer, porque aí mais pessoas serão alcançadas. E caso você queira ser aconselhado diretamente por mim, é só entrar nesse Instagram aqui, Gabriel Naka 9, que eu te aconselho por lá. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que é oração? Oração, acima de tudo, é relacionamento com Deus. Antes do pecado entrar no mundo através de Adão, na virada do dia, Deus sempre passava tempo com Adão para eles terem um momento de comunhão, para eles terem um momento de relacionamento. Por conta do pecado, nós fomos separados de Deus e passamos a ter acesso a Ele por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus pagou o preço que a gente deveria pagar e por conta disso o véu se rasgou de cima a baixo, nos permitindo ter de volta um relacionamento com Deus. Só que esse relacionamento é principalmente através da oração, da nossa conversa com Deus vivo. É exatamente o que acontecia no Éden na virada do dia. E a oração é fundamental para a fé cristã. A oração é como se fosse o oxigênio do nosso espírito, na mesma proporção que a leitura da palavra é a comida. Então não dá para você existir sem se alimentar e sem você respirar. A mesma lógica se aplica em relação à vida espiritual. Não tem como um cristão viver de forma saudável sem ele se alimentar através da leitura bíblica, da mesma forma que não tem como ele ter oxigênio sem ter uma vida de oração. Mas além de deixar claro que a oração é o nosso relacionamento direto com Deus, como acontecia no Éden, eu quero te encorajar a você ler um livro do autor David Yong Cho, que chama A Quarta Dimensão. Para quem não sabe, o pastor David Yong Cho, ele tem a maior igreja na Terra, que é na Coreia do Sul, com mais de 700 mil membros, com mais de 20 mil células, enfim. Deus fez grandes coisas através da vida dele, por intermédio da oração que ele fazia, e ele escreveu esse livro de Orações Respondidas, o poder da oração e como você consegue orar de forma eficaz para ter elas respondidas de acordo com a vontade de Deus. E eu não vou me aprofundar muito em relação ao livro, porque quero incentivar você a ter essa experiência de leitura para você entender como funciona o poder da oração. Mas, para te citar um exemplo que ele menciona no livro, Deus não responde orações vazias. Por exemplo, no livro ele relata que no início do ministério dele, ele era bem pobre, ele queria muito uma bicicleta e uma escrivaninha, ele já era pastor, só que ele orava por uma bicicleta e uma escrivaninha, simples assim. E passaram meses e Deus nunca respondeu até o dia que ele foi questionar o porquê de não ter sido respondido, e o Espírito Santo falou para ele que Deus não responde orações vazias. O que quer dizer isso? Não há especificidade, porque existem muitos tipos de bicicletas e muitos tipos de escrivaninhas. Então eu já quero te deixar o aconselhamento além da leitura bíblica. Toda oração que você fizer, você tem que ser específico. Você tem que discriminar em detalhes o que você quer. Se você olhar na Bíblia, Deus sempre foi um Deus de detalhes. O tabernáculo tinha medidas exatas, os utensílios tinham características exatas, a arca de Noé tinha diâmetro, largura, profundidade exatas. Tudo com Deus sempre vai ter exatidão, sempre vai ser específico. Por isso, se você está fazendo orações vazias, sem critérios, sem descrição, sem especificidade, eu quero te encorajar a você trocar o estilo da sua oração. Para você ter uma ideia no poder da oração detalhada, da oração que não é vazia, no livro ele relata um testemunho de uma irmã que ela tinha 30 anos e queria casar. Fazia um tempo que ela orava, mas ela orava de forma errada. Ela orava que ela queria um marido que fosse de Deus e simples assim, sem discriminar as características de que ela queria. Até que ela foi ao gabinete do pastor e o pastor orientou a ela responder um questionário de 10 perguntas sobre características específicas. Num período de 1 ano, ela encontrou a pessoa específica que Deus direcionou para ela e ela teve a oração dela respondida. E eu sei que só eu mencionar sobre essa questão de relacionamento, seu coração já se encheu, você já quer orar de forma específica
pelo seu marido, pela sua esposa, e eu te encorajo a você fazer isso da mesma forma que eu também estou fazendo. Se você também analisar em relação à Bíblia, você vai ver que Jesus se retirava para orar. Jesus foi o homem mais ocupado do planeta Terra, porque ele tinha o ministério mais importante do planeta Terra, que era nos salvar. E mesmo assim, ele tirava horas para orar. Por isso, se você acha que não é importante a oração, é só olhar para a vida de Cristo. Oração é fundamental para a fé cristã. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo de aconselhamento? Primeiro, chamar sua atenção para o poder da oração, para você separar um período do seu dia para orar, para buscar Deus, para ter relacionamento com Ele. Segundo, a importância de uma oração específica, clara, objetiva, sem ser algo genérico, sem ser algo abrangente, sabe? Seja detalhista, porque Deus é um Deus de detalhes. E terceiro, a recomendação desse livro que edificou demais a minha vida e eu quero que edifique a sua, porque a partir da sua vida outras pessoas serão edificadas e um ambiente de orações respondidas vão começar a acontecer na sua vida em nome de Jesus. O pastor Lucinho, ele tem uma frase muito interessante: oração no início do dia é preventivo. Oração no final do dia é reparativo. A oração, ela tem poder de mover o céu, ela tem o poder de mover a mão de Deus ao nosso favor. Colocando dentro de uma aplicação atual, imagina como se a oração fosse o poder da teia do Homem-Aranha. Você ora, a teia vai, busca e traz. É óbvio que a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus, com um propósito dentro dessa oração. Não é simplesmente vou orar e vai acontecer, não. Existe um trilho que precisa ser seguido, que é a vontade de Deus, é o discernimento, é o propósito, que são coisas que norteiam a nossa fé e produzem resultados, sem mencionar a própria fé, de você crer que o que você está orando, você vai receber, na verdade você já recebeu, só não materializou na sua vida e, portanto, você já está agradecendo. Em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os próprios deleites. Então existe uma forma certa de pedir. E essa forma não é apenas para satisfação pessoal própria, para gastar com os próprios deleites. Tem que haver um propósito, tem que haver fé e também tem que haver detalhe. Amém? E lembrando, pessoal, eu não sou a verdade é Cristo. Eu sou conselheiro, eu direciono as pessoas de acordo com a ministração do Espírito Santo na minha vida, de acordo com a minha experiência, mas principalmente de acordo com as Escrituras. Nada substitui a sua oração, a sua intimidade com Deus e a sua leitura bíblica, combinado? Esse foi mais um vídeo, eu espero que eu tenha edificado a sua vida, eu realmente espero que você leia o livro, que isso mude a sua vida de oração, mude a forma como você ora e também mude a sua realidade, em nome de Jesus. Não se esquece, curta, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você quiser ser aconselhado diretamente por mim, é só entrar nesse Instagram aqui, Gabriel Nakanov, que eu te aconselho por lá. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um aconselhamento e eu aguardo você num próximo vídeo nesse canal.